Nem todo grito que sai de uma boca possuída é uma mentira. Às vezes a verdade ecoa do inferno. E o mais assustador não é o que o demônio diz, é o que os santos não querem ouvir. Imagine uma cidade tomada pela religiosidade, altares, sacrifícios, tradições, mas por trás das cortinas, comércio espiritual. E então, dois homens chegam, não com vestes sacerdotais, não com alianças políticas, mas com autoridade. Paulo e Silas, homens que carregavam no peito um fogo invisível. Homens que não falavam de um Deus morto, mas de um Deus que descia. Eles não foram à cidade para construir um templo. Eles não estavam ali para negociar a verdade. Eles entraram como mensageiros de uma dimensão maior. E onde eles passavam, os demônios estremeciam. Mas então algo estranho acontece. Uma jovem os segue. Não com zombaria, mas com gritos. Gritos de verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. As palavras eram corretas, a teologia perfeita, a mensagem irrefutável, mas a origem era sombria. Aquela jovem estava possuída por um espírito de adivinhação. Literalmente no grego, um espírito de Piton, a serpente oracular que inspirava os oráculos de Delfos. Ela era uma médium, uma escrava espiritual, explorada por homens que lucravam com o ocultismo. E agora, esse espírito fala verdades. Mas por quê? Porque a verdade na boca errada ainda é uma armadilha. O inferno não se opõe à verdade. Ele a distorce, ele a comercializa, ele a neutraliza pela familiaridade. O espírito não negava Paulo, ele o promovia. Mas isso não era reverência, era infiltração. E aqui está um mistério que poucos percebem. Nem todo elogio vem de Deus, nem toda aclamação é um sinal de aprovação divina. Há verdades que são ditas para confundir. Paulo suporta aquilo por alguns dias, até que algo dentro dele se revira. A voz da moça ecoa mais uma vez. Eles são servos do Deus Altíssimo. E então, Paulo para, não com gentileza, não com diálogo, mas com autoridade. Ele vira para o espírito e não para a moça, e ordena, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela. E o que acontece em seguida muda o rumo da cidade. O espírito sai, o lucro dos donos desaparece. A jovem é liberta, mas Paulo e Silas são espancados e lançados na prisão. Agora pare e pense, eles libertaram uma alma, fizeram o bem, expulsaram um demônio e, como recompensa, foram presos. Isso nos mostra outra verdade esquecida. Nem toda guerra espiritual termina com aplausos. Às vezes quem liberta é acorrentado, quem denuncia é silenciado, quem fala a verdade é perseguido. Mas vamos mais fundo. Por que o demônio dizia a verdade? Porque ele sabia que os homens não estavam prontos para ouvi-la. É isso que muitos não entendem. O inferno reconhece a autoridade antes da igreja reconhecer. Os espíritos malignos temem nomes que muitos crentes ignoram. Eles tremem diante de homens que o povo despreza. O problema não era a mensagem, era o mensageiro. E é por isso que Paulo se incomoda. Porque se a mesma verdade for dita por uma serpente, ela se torna veneno. Aquela jovem não estava ajudando, ela estava contaminando. O que aconteceria se a cidade passasse a associar o evangelho à feitiçaria? E se os homens crescem que a palavra e o ocultismo estavam de mãos dadas? Esse era o plano do inimigo. E Paulo discerniu. Hoje isso ainda acontece, só que com mais sutileza. Pessoas que falam em nome de Deus, mas têm o espírito errado. Pregadores que citam versículos, mas usam o altar para manipular. Influenciadores que promovem Jesus, mas são usados para envergonhá-lo. E o povo aplaude, porque perdeu o discernimento, porque não percebe que a verdade fora de contexto é veneno, porque prefere uma mentira doce a uma verdade dura. E então, o espírito de adivinhação continua ativo. Mudou de rosto, mudou de linguagem, mudou de estratégia, mas ainda está presente, em púlpitos,
em plataformas, em canções, em promessas, e muitos ainda o seguem. Mas agora pare, respire, olhe para dentro. Será que você também tem escutado a voz errada, falando verdades? Será que você já confundiu carisma com unção? Será que você já aceitou uma palavra só porque parecia te exaltar? Será que você já abraçou um espírito que estava apenas disfarçado? Porque nem toda emoção é unção, nem toda revelação é profética, nem toda confirmação vem de Deus. O Espírito Santo não grita como Piton. Ele convence com firmeza. Ele guia com paz. Ele não manipula. Ele transforma. A diferença está na raiz, e é isso que o texto nos convida a perceber. A guerra espiritual é não sobre volume, é sobre origem. Quem está por trás da mensagem? Porque até o diabo pode dizer o nome de Jesus, mas não pode obedecer ao seu senhorio. E quando Paulo discerniu, ele não negociou, ele não discutiu, ele não procurou explicações sociológicas. Ele ordenou, e o Espírito saiu. Isso é autoridade espiritual. Não é volume, não é fama, não é cargo. É cruz, é obediência, é intimidade. E é isso que o inferno teme. Não são igrejas lotadas, não são likes, não são microfones. É o homem escondido em Deus, é o joelho dobrado no secreto, é a língua que silencia para ouvir, é o coração quebrantado que não busca aplausos. Esse é o verdadeiro servo do Deus Altíssimo. E o mundo está carente deles, porque o espírito de Piton continua circulando, às vezes elogiando, às vezes promovendo, às vezes gritando verdades que ninguém mais quer ouvir, mas sempre com uma intenção oculta: confundir, misturar, neutralizar. E se você não discernir, vai aplaudir o que devia confrontar, vai seguir quem devia expulsar, vai se calar diante da serpente. Mas há um chamado hoje para uma geração que não será confundida, para vozes que não vão se corromper, para olhos que discernem espíritos. Uma geração como Paulo, que não precisa de aprovação, que não negocia convicções, que não teme o preço da verdade, porque sabe que o inferno pode até gritar, mas a autoridade verdadeira sussurra e o silencia. Naquela prisão escura, com os pés presos ao tronco e as costas sangrando, Paulo e Silas não questionaram a Deus. Eles cantaram, porque sabiam que o silêncio após a verdade também é uma pregação. O espírito foi expulso, mas o sistema continuava possesso. Não era só sobre libertar uma moça, era sobre confrontar toda uma estrutura espiritual de opressão. E o preço era o cárcere. Mas ali, naquela cela abafada enquanto a cidade dormia, algo aconteceu. A terra tremeu, as correntes se partiram, as portas se abriram, e o carcereiro, desesperado, pega sua espada para tirar a própria vida. Mas a voz que ecoa da escuridão o detém. Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Paulo, o mesmo homem que silenciou um espírito com uma palavra, agora salva um homem com um sussurro. Essa é a diferença entre o espírito de adivinhação e o espírito de vida. O primeiro grita para manipular, o segundo sussurra para redimir. O carcereiro cai aos pés dos dois homens, não por medo, mas por revelação, e faz a pergunta que deveria ecoar até hoje: o que devo fazer para ser salvo? Repare, o espírito de adivinhação apontava o caminho da salvação, mas nunca o vivenciou. A libertação verdadeira veio da dor, do sangue, do silêncio, da fidelidade. E aí está o plot oculto. Nem sempre o que grita é o que liberta. Às vezes a unção se manifesta em gemidos. Aquela cidade viu uma jovem possessa ser liberta e um carcereiro armado ser rendido pela graça. E tudo começou com um demônio dizendo a verdade. Mas o evangelho não é só verdade, é vida, é cruz, é discernimento, e esse discernimento é raro hoje.
Porque vivemos dias em que a serpente está em todo lugar, nas telas, nas letras, nos discursos. Ela não morde, ela elogia, ela afirma, ela se aproxima e sussurra verdades, com intenções tortas. Esse é um homem de Deus. Essa palavra é poderosa. Essa pessoa vai te levar ao próximo nível. Mas no fundo, há uma armadilha. Porque o elogio é o novo veneno. E se você não discernir, vai acreditar, vai se aliar, vai se submeter. A mesma serpente que disse a Eva, certamente não morrerás. Não negou Deus, só distorceu e conquistou. Ela não mudou, só trocou o Éden pela igreja, o fruto pela fama, o veneno pelo carisma. E agora, os púlpitos estão cheios de vozes que dizem que eles são servos do Deus Altíssimo. Mas a raiz tá podre, porque quem tem o Espírito de Deus não grita para ser ouvido. Ele carrega marcas, ele tem autoridade, não palco. E o mais assustador, que às vezes Deus permite que o Espírito fale, para testar o coração dos homens, para ver quem discerne, para separar quem busca sinais de quem ouve a voz. Lembra de Acabe? Um espírito de mentira foi enviado por Deus para enganar os profetas, e todos profetizaram vitória. Apenas Micaías viu o trono, apenas ele discerniu o engano. Hoje, quem tem coragem de ser Micaías? Quem ousa dizer, esse espírito não é de Deus, mesmo que a multidão aplauda? Quem ousa silenciar o elogio para não contaminar o altar? Paulo fez isso, mas pagou o preço. E você? Porque essa história de Atos 16 não é só sobre o passado, é sobre agora. Sobre canais que promovem o nome de Deus, mas estão possuídos pela vaidade. Sobre discursos que exaltam Jesus, mas matam a santidade. Sobre ministros que falam da salvação, mas vivem vendendo profecias. E o povo se encanta, porque perdeu o filtro, porque confundiu emoção com unção, porque o espírito de adivinhação já se infiltrou. Ele não precisa mais gritar nas ruas. Ele tem microfone, tem seguidores, tem patrocínio. Mas ainda há uma geração que vai discernir, que vai parar no meio do caminho e dizer basta. Não por orgulho, mas por zelo. Não para dividir, mas para proteger. Uma geração que vai expulsar o espírito e enfrentar as prisões, porque prefere ser perseguida a ser promovida por demônios. E se você é um deles, saiba, vão te caluniar, vão te prender, vão te esquecer, mas Deus vai tremer a terra por você, e as correntes vão cair, porque o mesmo Deus que silencia o inferno é o que abre as prisões, e você verá o impossível acontecer, como Paulo viu, porque a verdade, mesmo perseguida, ainda é luz, e a autoridade não vem do volume, vem da cruz, vem do secreto, vem de dizer não ao elogio errado. Então hoje, a pergunta ecoa: você está ouvindo a verdade ou está seduzido pela serpente? Você está discernindo os espíritos ou abraçando o que agrada? Você está disposto a expulsar o que te promove? Porque o verdadeiro servo de Deus não negocia com o inferno. Ele expulsa e está pronto para cantar mesmo na prisão. Essa é a autoridade que o mundo esqueceu, mas o inferno ainda teme.